Supremo Tribunal Federal começa julgamento do Núcleo 2 para decidir se acusados se tornarão réus por trama golpista. E você vai ver ainda. Lula recebe presidente do Chile, Gabriel Boric, nesta terça-feira em Brasília. E ainda, Polícia Federal descobre esquema bilionário de golpes no FGTS e Seguro-Desemprego. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta terça-feira, dia 22 de abril de 2025, pós-feriadão. Nós chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E olha, hoje, a primeira turma do STF, o Supremo Tribunal Federal, já começou a decidir se torna réus outros 6 envolvidos na suposta trama golpista de 8 de janeiro de 2023. A denúncia da Procuradoria-Geral da República atribui 5 crimes aos suspeitos de envolvimento. O Supremo Tribunal Federal julga o núcleo 2 dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado, após as eleições de 2022. O julgamento é feito pela primeira turma do STF e, no total, até essa quarta-feira, serão realizadas 3 sessões. A Procuradoria-Geral da República acusa integrantes do núcleo 2 de realizar o gerenciamento das ações ilícitas do esquema golpista, que teria praticado 5 crimes, sendo 3 deles previstos no Código Penal. A punição pode ultrapassar 36 anos de prisão. 6 pessoas são julgadas por envolvimento na suposta trama golpista do chamado Núcleo 2 da organização. Fazem parte deste grupo Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, Marcelo Costa Câmara, coronel da Reserva do Exército e ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor especial de Assuntos Internacionais, Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência, Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência de Bolsonaro. Se a acusação for aceita pelo colegiado, um processo penal será aberto para verificar o grau de participação de cada um nos delitos. Caberá ao Supremo fixar a pena de cada um de forma individual. O presidente Lula recebe hoje, em Brasília, o presidente do Chile, Gabriel Boric. A visita oficial prevê o fortalecimento das parcerias entre os 2 países. A data da visita do presidente do Chile, Gabriel Boric, no Brasil, coincide com o Dia da Amizade Brasil-Chile, criado em alusão às relações diplomáticas iniciadas em 22 de abril de 1836. Os 2 chefes de Estado defendem a ampliação do diálogo sul-americano e o incentivo a iniciativas multilaterais. A relação comercial e política entre Brasília e Santiago tem se intensificado. Em agosto do ano passado, durante visita de Lula ao Chile, foram assinados acordos que ampliam cooperação em áreas como energia, meio ambiente, direitos humanos, segurança, agricultura, ciência e tecnologia. O Brasil é hoje o 3º maior parceiro comercial chileno, movimentando mais de 12 bilhões de dólares. Entre os produtos mais exportados pelo Brasil estão petróleo, automóveis e carne. Do Chile, chegam principalmente cobre, pescado e minérios. Um dos projetos centrais na agenda entre os 2 países é o corredor rodoviário bioceânico. A proposta prevê uma rota de 2.400 quilômetros, interligando os portos brasileiros do Atlântico aos chilenos no Pacífico, cruzando Paraguai e Argentina. A iniciativa busca ampliar conexões logísticas, atrair investimentos e reduzir barreiras no transporte de mercadorias. Um esquema bilionário de golpes no FGTS, no Seguro-Desemprego, foi descoberto pela Polícia Federal. A maioria das vítimas é de beneficiários e de programas sociais do governo federal que fazem as movimentações, aliás, pelo aplicativo Caixa Tem. A investigação apontou a participação de funcionários da Caixa Econômica Federal no esquema que desviou mais de 2 bilhões de reais. Segundo a Polícia Federal, o esquema contava com fraudes sofisticadas, movidas por mecanismos digitais e acessos oficiais.
Com o auxílio de funcionários da Caixa, que repassavam dados sigilosos e fundamentais, os criminosos conseguiam invadir o sistema do Caixa Tem. A PF informou que teve servidor envolvido que foi além e sacou dinheiro pessoalmente na boca do caixa a mando do grupo. Para montar a fraude, os criminosos acessavam em páginas ilegais na internet milhares de CPFs e passavam a identificar quem tinha benefícios ativos. Esses dados eram repassados aos funcionários da Caixa, envolvidos no golpe, que alteravam os cadastros das vítimas no aplicativo Caixa Tem, substituindo os e-mails dos beneficiários por outros controlados pela quadrilha. Assim, eles conseguiam gerar novas senhas. Com isso, os criminosos passavam a ter controle total sobre as contas, faziam transferências por Pix, pagavam boletos ou sacavam o dinheiro. Como os valores dos benefícios não são tão altos, para conseguir mais dinheiro, a quadrilha ficava sempre repetindo o golpe. Precisava acessar o sistema do caixa centenas de vezes por dia. Para isso, usava um software que faz um computador acessar e controlar muitas contas ao mesmo tempo. Uma aeronave caiu na tarde desta segunda-feira no litoral da Costa Branca do Rio Grande do Norte. O girocóptero caiu na praia de Areias Alvas, localizada entre os municípios de Tibau e Grossos. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas morreram na queda e não há confirmação da identidade das vítimas. A causa do acidente será investigada. E veja a seguir. Casa desaba na zona norte de São Paulo. Todos os detalhes no próximo bloco. E agora, abrindo a câmera para ver como que está o tempo na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. 21 graus, céu bem coberto. Nós voltamos já já. Onze horas e 39 minutos, o Redação Hit está de volta. Uma casa desabou nesta manhã na zona norte de São Paulo. Os bombeiros resgataram um bebê dos escombros. Uma casa desabou por volta das 6h20 desta manhã, na Avenida Humberto Gomes Maia, no bairro da Brasilândia. O Corpo de Bombeiros retirou dos escombros 5 pessoas, incluindo uma bebê de 4 meses e um idoso de 70 anos. Ao menos 6 viaturas dos bombeiros foram deslocadas para o local para atender a ocorrência. Os moradores da casa informaram aos bombeiros e policiais militares que ao menos um bebê teria ficado na casa. Os socorristas fizeram resgate da criança. Segundo os bombeiros, a bebê teve uma parada cardiorrespiratória e foi transferida para o hospital da Brasilândia depois de receber os primeiros atendimentos no local. O avô teve 50% do corpo queimado e foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Penteado. As outras 3 vítimas são uma mulher e 2 crianças, que foram socorridas pelo SAMU. As informações iniciais indicam que o desabamento foi causado por uma explosão de gás. Uma perícia da Defesa Civil vai determinar a causa do incidente e se houve explosão dentro do imóvel. Ainda não se sabe se a estrutura de outras casas ao redor foi afetada. A epidemia de dengue segue preocupando autoridades e a população do Rio Grande do Sul. Com a vacina em falta e o número de casos aumentando, Porto Alegre precisou decretar situação de emergência e já montou até mesmo hospital de campanha. O avanço da dengue preocupa. O estado enfrenta uma epidemia e a vacina está em falta, tanto na rede pública quanto na privada. E a previsão é de que um novo lote chegue até o final do mês, mas ainda não tem data definida. Por enquanto, a aplicação está restrita
a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, e apenas em alguns municípios. Em Porto Alegre, a situação é tão grave que a prefeitura decretou emergência e abriu um hospital de campanha que já atendeu mais de 100 pessoas com sintomas. A estrutura funciona 24 horas e busca aliviar a pressão nas unidades de saúde. E a gente volta a falar nesta edição sobre a emergência dos estoques do sangue tipo O negativo. No último domingo, a Fundação ProSangue de São Paulo alertou que enfrenta uma situação emergencial. O estoque desse tipo de sangue está zerado. E se não conseguissem doações a tempo, cirurgias poderiam ser canceladas. Vamos saber mais como que está a situação nesta terça-feira, se o Hemocentro conseguiu mobilizar a população a doar, com a médica e hematologista da Fundação ProSangue, Tila Facincani. Doutora, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Bom dia, eu agradeço. Doutora, o Hemocentro conseguiu receber as doações neste feriado? A domingo nós estávamos zerados. A população atendeu o nosso chamado e a gente teve uma alta de doações feriado e a gente teve cerca de 700 doações. Nossa média costuma ser 50 ao dia e isso foi ótimo para a gente, só que continua ruim. Lembrando que de 80 públicas e as privadas que entram em estado emergencial de estoque. Então, indo grandes hospitais, como o ICESP, o INCOR, a DIESE, então a gente tem uma demanda de sangue, né? A gente é o doador universal. Então, a gente teve uma pequena melhora ontem, mas nosso estoque continua ruim. Doutora, nós estamos com uma falha na comunicação. Infelizmente, eu vou ter que encerrar a entrevista e a gente tenta falar contigo amanhã no jornal, porque esse assunto é de extrema importância. Eu agradeço já de antemão a doutora Tila Facincani, que é médica e hematologista da Fundação ProSangue de São Paulo, mas eu quero chamar a atenção para você para que doe sangue. Se você tem o tipo O negativo, O positivo, outros tipos de sangue também estão em estado crítico, você pode entrar em contato com a Fundação ProSangue pelo telefone 11 45 73 7800. Os telefones aparecem na sua tela. Tem ainda o WhatsApp 11 99 152 7653. Se você tiver mais dúvidas, pode mandar um e-mail para faleconosco, tudo junto, @prosangue.sp.gov.br. A sua doação pode salvar até 4 vidas. Fica aqui o nosso apelo. E olha, a polícia investiga um esquema de crime organizado presente em postos de combustíveis de quase todos os estados do país. Facções e milícias podem estar por trás de mais de 900 estabelecimentos, principalmente nos estados de São Paulo e Goiás. O mapeamento, autoridades federais e estaduais investigam a infiltração do crime organizado em postos de combustíveis. Chegou a 941 endereços suspeitos, em 22 estados. O levantamento foi construído a partir de investigações de lavagem de dinheiro, sobre sócios com antecedentes criminosos e envolvimento em operações policiais, como roubo de cargas e uso de laranjas. Autoridades federais e estaduais afirmaram que organizações criminosas se aproveitam de brechas na cadeia produtiva, não apenas para lavar dinheiro, mas também para ampliar lucros por meio de fraudes fiscais e adulterações de produtos. A maioria desses estabelecimentos, que teria o envolvimento de facções, como o PCC e Comando Vermelho, além de milícias, estariam em São Paulo e Goiás. Segundo as investigações, a presença do crime organizado extrapola as atividades de venda de combustível ao consumidor final e já alcança parte da cadeia produtiva.
Em 2020, a Polícia Federal realizou uma Operação Rei do Crime, que mirou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro do PCC, por meio de empresas ligadas ao setor de combustíveis em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Foi identificada uma rede de combustíveis que movimentou cerca de 30 bilhões de reais em 4 anos. A estimativa é que fraude e sonegação nesse segmento causem perdas fiscais anuais de até 23 bilhões de reais. Há 100 dias, o presidente Donald Trump voltou à Casa Branca para um segundo mandato à frente dos Estados Unidos. Desde então, Trump ocupa as manchetes dos jornais do mundo todo, com as medidas adotadas pelo polêmico governo. Desde que voltou à Casa Branca, o presidente Donald Trump revirou a política externa dos Estados Unidos, sacudiu os mercados financeiros e transformou o Salão Oval no cenário de uma sucessão de acontecimentos. Logo no dia da posse, em 20 de janeiro, Trump assinou um recorde de 26 decretos. As primeiras medidas já deram o tom do novo mandato, com a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, as prisões e deportações de imigrantes ilegais e o perdão aos agitadores que invadiram o Capitólio, sede do Legislativo americano, 4 anos antes. Em fevereiro, em reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o republicano disse que os Estados Unidos poderiam controlar a faixa de Gaza e o território devastado pela guerra, lar de mais de 2 milhões de palestinos, poderia se tornar a Riviera do Oriente Médio. Em março, o magnata cortou bilhões de dólares em fundos federais para instituições tradicionais como Columbia e Harvard, e voltou a reforçar os comentários de que os Estados Unidos precisam da Groenlândia e não descartou o uso da força para tomar a ilha, um território autônomo dinamarquês. No início de abril, Donald Trump iniciou a guerra tarifária contra dezenas de países, tanto aliados quanto rivais, acusando-os de tirar vantagem dos Estados Unidos e levando muitos afetados a adotarem aumentos de taxas retaliatórios. A crise sacudiu os mercados globais, fez o preço do ouro disparar e afetou o valor do dólar. O segundo mandato de Trump deve durar 4 anos, mas o republicano já afirmou que pode tentar permanecer no comando dos Estados Unidos por mais tempo. E olha essa história, uma professora do Paraná descobriu que está com câncer. Uma doença enfrentada por cerca de 70 mil mulheres só no ano passado. Agora, o que não é muito comum é contar com o apoio dos alunos. Isso porque eles decidiram raspar os cabelos em um gesto de apoio e solidariedade. Alunos do Colégio Adventista do Boqueirão, em Curitiba, decidiram apoiar a professora de ciências, Cíntia Pavese, diagnosticada com câncer de mama depois que ela precisou se afastar das aulas por um determinado período. Cíntia é muito querida por todos da escola e principalmente por seus alunos do 7º ano, que ficaram muito abalados com a triste notícia sobre o estado de saúde que a professora se encontra. Mas para virar o jogo, os alunos se uniram para prestar uma homenagem e decidiram raspar a cabeça em um gesto de amor, empatia e solidariedade à professora, que ficou emocionada com a atitude inesperada dos alunos. Cíntia agradeceu os alunos dizendo que aquela homenagem era o combustível que a alma precisava e que logo vão contar vitórias. O perfil da escola nas redes sociais publicou uma mensagem de apoio à professora, dizendo que a vida é um presente precioso de Deus e que estão unidos em oração, em fé e esperança. Os seguidores do perfil da escola também elogiaram a homenagem, destacando que a atitude dos alunos foi um ato empático. Que bonito, hein? Que ela consiga sair dessa. E olha, o brasileiro Hugo Calderano subiu 2 posições no ranking mundial da WTT, que é a Associação dos Mesatenistas. Em lista divulgada na segunda-feira, ele aparece em 3º lugar com o título da Copa do Mundo. O brasileiro se iguala à melhor posição na carreira no ranking mundial, alcançada em 2022. A namorada de Hugo, Bruna Takahashi, sobe para a 16ª posição, melhor de uma brasileira na história. E olha, o uso de medicamentos para o controle de colesterol ruim pode ter efeito também na prevenção à demência. A conclusão de estudos feitos por cientistas sul-coreanos. A demência é uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, com pouquíssimas opções eficazes para preveni-la ou tratá-la, pode ter seus riscos reduzidos por um medicamento extremamente comum, as estatinas.
Em um estudo recente, pesquisadores sul-coreanos descobriram que, ao manter o colesterol ruim, o LDL, em níveis baixos, mas não muito baixos, podem ser uma proteção contra a demência. Segundo a pesquisa, essa proteção parece ser maior em pessoas que usam estatinas do que naquelas que têm o LDL naturalmente baixo. Isso sugere que esses medicamentos para baixar os níveis de gordura no sangue podem ter efeitos protetores adicionais. Embora os benefícios dos baixos níveis do colesterol ruim sejam conhecidos há muito tempo na proteção contra eventos cardiovasculares, a sua relação com a demência tem sido menos clara. Ainda não se conhece, principalmente, o limite abaixo do qual não há mais benefícios para reduzir o risco de declínio cognitivo. Os autores da pesquisa analisaram dados ambulatoriais coletados entre 1986 e 2020, de mais de 12 milhões de pacientes adultos sem diagnósticos prévios de demência. Segundo eles, os altos níveis de colesterol da lipoproteína de baixa densidade provocam inflamação, estresse e desequilíbrio no colesterol cerebral, o que pode contribuir com o surgimento da demência. Já o colesterol baixo reduz o risco de aterosclerose e doença cerebrovascular, precursores do declínio cognitivo. E as estatinas melhoram a função das células dos vasos sanguíneos, reduzindo a neuroinflamação e regulam os níveis da proteína beta-amiloide, cuja acumulação forma as placas características do Alzheimer. Apesar disso, a pesquisadora observa que o efeito foi modesto e precisa de mais estudos. E agora nós vamos conhecer uma região próxima de Paris, onde se localizam várias comunas francesas, entre elas Sinard. Isso porque hoje moradores da região da capital francesa têm a oportunidade de participar de um culto ministrado pelo missionário R.R. Soares. O evento faz parte da campanha internacional Acende uma Luz. Criada como parte de um ambicioso projeto de desenvolvimento urbano. Nos anos 70, Sinard faz parte do conjunto de comunas planejadas pelo governo francês para descongestionar Paris e promover um crescimento urbano mais equilibrado. A cerca de 20 quilômetros de Paris, que é a cidade mais visitada do mundo e foi sede da última Olimpíadas. E antes de encerrar, vamos abrir a nossa câmera ao vivo para Paris, com direito à vista para a Torre Eiffel. E Paris fica pertinho de Sinard, viu? Por lá agora são 16 horas e 54 minutos. Olha só que bonito. Essa é uma região que combina zonas residenciais modernas, áreas verdes amplas e uma crescente infraestrutura econômica e cultural. Sinard tem boas conexões ferroviárias e rodoviárias. Isso se tornou uma alternativa atrativa para famílias e trabalhadores que buscam qualidade de vida fora da capital Paris, que é tão movimentada, mas com fácil acesso a ela. Nos últimos anos, a região tem se destacado também pelo desenvolvimento sustentável, com projetos ecológicos, preservação de espaços naturais e uma forte aposta na educação e inovação tecnológica. Então, você que nos acompanha, fique ligadinho aqui na Hit TV, porque logo mais, à 13h, pelo horário de Brasília, o missionário R.R. Soares ministra mais um culto de fé e louvor na sua missão internacional Acende uma Luz 2025. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra logo mais durante a programação. Até!